Opa! Bom, o nome da obra está aí na tela, estará na descrição e nos comentários. Então, sem enrolação, vamos nessa. Ao acordar, percebe que ainda está vivo e nota que está em seu dormitório da universidade. Então ele se pergunta se renasceu, ao invés de morrer. Então sente uma dor no corpo e se pergunta por que tem tantos ferimentos. E sente que não tem mais energia espiritual no corpo e todo o seu cultivo de 30 mil anos se foram. Então o prota lembra que ele havia cultivado no reino venerável da Espada Suprema. Mas quando ele estava avançando para o reino dos deuses incontáveis, vários especialistas vieram e o cercaram, e no fim, acabou tudo em exaustão e ódio. O prota acha que talvez o espaço não tenha aguentado muita força de muitos especialistas de uma vez só, e por isso o trouxe para o seu tempo de volta, na época que ele estava na universidade Yunhai. O prota diz que isso foi azar dos especialistas, pois ele renasceu e pede para eles esperarem até ele pisar em Yunjuijing, pois esse momento será a hora de sua vingança. Então a mulher entra em seu dormitório e vê que o Fu está acordado. Ele nota a presença da mulher. Seu nome é Lin Meng Yao e lembra o motivo do corpo dele estar todo machucado. Lin Meng joga uma bolsa com umas coisas e diz que está devolvendo pois eles terminaram. O Fu lembra que foi por causa de ele ir até a ex dele perguntar o motivo deles terem terminado que ele acabou sendo humilhado na frente de todos presentes naquele momento. E o prota ainda ofendeu Rintian. Só que o filho do chefe do pai de Fu era a pessoa que o prota ofendeu e por isso o pai dele foi demitido direto da empresa. Então o prota pergunta a ex dele se tem mais alguma coisa. Ela fala que como que ele ousa ofender o atual namorado dela, sendo que ele é tão fraco, e o manda se olhar no espelho e diz que se ele e o pai dele for pedir desculpa de joelho ao namorado dela, o pai dele poderá voltar para a empresa, já que o salário do pai dele de limpador de banheiro é inteiramente para sustentar sua família. O prota em pensamento reflete se realmente gostou dessa mulher, já que tem marcas de sentimentos com ela ainda. O Fu se levanta e diz que homens não se ajoelham facilmente e que eles não irão. A mulher pergunta se ele ainda está bancando durão. O prota fala para ela dizer ao namorado dela que ele irá acompanhá-lo onde ele quiser. A mulher com raiva diz que veio falar com o prota só por causa de seus sentimentos antigos, mas já que o prota não quer ouvir, será bom que ele seja eliminado então, e ela vai embora. O prota sozinho reflete que será bom se recuperar dos ferimentos e aumentar sua força para ir visitá-los, e que felizmente as técnicas de cultivação estão todas em suas mentes, e vê que a técnica mais cabível naquele momento seria a arte de refinamento de Ki, e que será questão de tempo até o prota entrar no reino de refinamento de Ki. O prota começa a cultivar e ele começa a se curar primeiro, então vê que abre para a espada de Ki aparecer, a sua espada estelar, e que ele achou que tinha sido confiscada pelos outros, e não imaginava a encontrar ali, já que é uma arma divina, e se os outros cultivadores saberem disso, pode causar problemas desnecessários. Então ele percebe que ela sofreu bastante dano, e acabou sobrando só o cabo, e ele a absorve, e vê que seus ferimentos já se curaram, e que naquele momento ele podia apenas testar sua força. Então o prota se prepara e usa uma técnica marcial comum, mas acaba fazendo uma rachadura na parede, e decide que não vai se desculpar, pelo contrário, ele está esperando pelo reencontro. Então vemos o Fu cultivando, mas ele diz que a energia espiritual na Terra é escassa, mas não será problema cultivar com o refinamento de Ki, porém a densidade do Ki é pouca para avançar. Então vemos um garoto falando que o prota não está por ali para uns valentões, porém os valentões não gostam da resposta do garoto. Então o Fu assiste de longe e percebe que aquele garoto é o seu companheiro de dormitório da universidade. Seu nome é Wang Meng Meng e ele era o único amigo do prota na vida anterior. O Wang avisa para os valentões que o prota acabou de se recuperar e pede para eles os deixarem em paz. Um dos valentões diz que só não quebraram a perna do prota devido à sinceridade dele, mas o prota cavou a sua própria cova, pois se atreveu a agir de durão com a cunhada dele, no caso, a ex do prota, e que dessa vez não adianta implorar. Então um deles dá um soco no Wang e o manda parar de enganá-los. O cachorrinho começa a latir por bater em Wang e um dos caras se prepara para bater nele, mas o Wang pede para não fazer isso, já que o bichinho é de estimação, e diz que o prota ainda está em repouso há vários dias e que se eles baterem nele, o prota não vai aguentar. O valentão percebe que o Wang os enganou e os trouxe até ali à toa, então ele manda pegar o Wang para baterem, mas nessa hora o prota para o soco de um deles. O valentão vê que é ele, mas o prota já aperta a mão dele, na qual faz ele gritar de dor. O prota dá um chute nele que o joga para longe e os manda saírem dali antes que ele se irrite. O Wang o pergunta por que ele está ali e o manda ir embora. Um dos valentões fala para o prota correr, já que ele se atreveu a machucar um
um amigo dele. O outro valentão diz que vai bater no Prota até ele jogar no Vasco. O Wang o manda fugir logo, mas o Prota diz que está tudo tranquilo, pois são eles que devem fugir. Um dos valentões vai pra cima com uma faca, mas o Prota desvia e dá um murro no meio da cara dele. O Wang acha isso tudo foda, e os outros dois vão pra cima do Prota. Um deles toma um soco e sai voando, e o outro diz que é impossível, pois o Prota não era nada há alguns dias atrás. Porém o Prota diz que, como ele mesmo falou, ele não era nada antes. Então o Prota dá um murro pra deitar o cara, mas pega só no cabelo e corta todo o cabelo. O Wang ri, e o Prota diz que mesmo depois de deixar os caras fugirem, eles não correram. O valentão diz que irá se lembrar disso, e os três vão embora. O cachorrinho percebe algo na moita, então joga uma folha no Prota, mas ele desvia. Então sai um cara dali e fala que não é uma habilidade intimidar os fracos e que se o Prota quiser lutar, ele irá acompanhá-lo. E pergunta por que ele ainda não foi embora. Os valentões começam a chorar, enquanto desejam que o outro cara pare agora. O Wang diz que eles parecem que estão sendo tratados como bandido. O Prota manda ir embora dali e diz que correr quando não pode derrotar alguém não é vergonhoso. O Wang vai embora e o cara pergunta se para um cultivador não é degradante lutar contra pessoas comuns. O Prota responde que ele entendeu errado e que foram eles que vieram caçar confusão com ele. O cara pergunta se a força do reino de refinamento de Qi será incomodada por poucas pessoas comuns e manda o Prota encontrar uma desculpa decente enquanto tenta atacar o Prota. Porém o Prota segura e dá um soco que empurra o homem. O homem percebe a força do refinamento de Qi do Prota e pensa que isso não é bom, mas o Prota fica parado e o cara se pergunta se o Prota está dizendo a verdade, já que ele não aproveitou esse momento de guarda baixa dele para o atacá-lo. O Prota diz que o cultivo dele é mais alto em 2 grandes reinos, mas a energia espiritual é tão fraca e se pergunta se isso é uma lesão. O Prota usa uma magia e o homem acha que isso é um ataque, mas não consegue defender. O Prota percebe que realmente o cara está ferido e por isso não pode usar toda a força dele. O homem percebe que a maioria dos ferimentos do Meridiano se recuperaram e diz que apenas um mero cultivador de Qi tem essas habilidades. Então os guardas daquele homem chegam e percebem que o chefe deles está com sangue nos lábios e pergunta o que o Prota está fazendo e manda pegarem ele. O Prota pergunta se é ele, então se prepara para defender. Os guardas percebem que o Prota é cultivador e tiram pistolas e atiram, mas o Prota é mais rápido e desvia. O guarda reflete que o Prota é rápido e se pergunta se ele é rápido a ponto de desviar de balas, mas o homem os manda pararem agora e dá um tapa no guarda e pergunta quem o mandou abrir fogo. Então o homem diz que é grato ao Prota por curar os ferimentos dele e diz que entendeu mal e que sente muito, pois ele entendeu tudo errado. Os guardas perguntam por que o chefe está fazendo isso, mas o Prota diz que percebeu que o homem não tinha nenhuma intenção ruim. Caso tivesse, teria sido diferente as coisas. O homem com tom de medo diz que o Prota realmente sabe brincar, e o Prota diz que não é uma brincadeira. Então o homem se pergunta se o Prota é realmente um cultivador de refinamento de Qi, e fala com o Prota que tem uma filha, que os meridianos dela está bloqueado igual o dele por muitos anos, e espera que o Prota possa ajudar. Um dos guardas complementa dizendo que mesmo a taioísta não pôde fazer nada e pergunta se o Prota é capaz. O Prota responde que bem provável que era apenas um impostor e que ele deveria pensar novamente. O guarda já disse que mesmo um mestre de domínio quase grande mestre não pode fazer nada, e o Prota é apenas do reino de refinamento de Qi. Como ousa enganá-los? E pergunta se o Prota está cansado de viver. O homem novamente dá um tapa no guarda e pergunta se por acaso ele é o chefe agora, e diz que a arrogância dele cresceu e que como ele pode entender de especialista. O Prota puxa a atenção para ele e o chefe para de bater no guarda. O homem fala que foi delicado e que não era para se importar com ele, mas o Prota diz que não lembra de concordar com nada. O guarda levanta a voz novamente, mas apenas com um olhar do homem ele se cala. Então o homem fala para o Prota que consegue notar vários talentos notáveis dele, mas que a energia espiritual naquele lugar não é o suficiente para cultivar. O Prota diz que realmente é pouco, então o homem diz que tem uma casa no complexo habitacional Tianfu e que a energia lá é densa e que o Prota pode ir a qualquer momento para cultivar lá. O Prota pensa que parece bom a energia espiritual ser densa. O homem complementa dizendo que lá também é tranquilo e que ninguém irá incomodá-lo e que se o Prota poder curar a filha dele,
ele, não importa a vila, contando que esteja ao alcance dele, qualquer coisa será do Prota. O Prota diz que o problema com os meridianos bloqueados não é grande coisa, e joga o número para contato. O guarda diz que se caso o Prota não curar, ele irá ver como o Prota termina. O Prota recebe uma ligação e pergunta quem é. A pessoa do outro lado diz que o Prota ainda não pediu desculpa e bateu no pessoal dele ainda. O Prota pergunta se é Li Meng Hao. Então a pessoa responde que dará 10 minutos para ver o Prota, senão ele não sabe o que acontecerá com o amigo dele e o cachorro. E o Prota ouve os latidos do cachorrinho. Depois de desligarem, o Prota pensa que antes ele estava preocupado em achar ele, e agora ele veio até ele. No local que o Prota deveria aparecer, vemos que os caras ali montaram uma armadilha para o Prota e pede para o chefe deles recuar um pouco dali. Então, vemos o Wang e o cachorrinho presos. O Prota entra e já toma uma atacada de ferro, mas facilmente o objeto entorta ao encostar no Prota, e ele já dá um soco naquele cara, na qual faz o chefe deles se chocarem, e aí o Prota diz que é impossível, pois ontem ele estava na cama. O Prota diz que isso foi ontem, então os guardas dizem que o Prota pode estar escondendo uma prancha de ferro no corpo. O Prota pergunta sobre a prancha de ferro, mas diz que eles podem considerar isso mesmo. A mulher fala que estava pensando como um lixo pode mudar de repente e fala que ele se preparou. O Wang, todo emocionado por achar que o Prota foi ali apenas para salvar ele, mesmo ignorando o perigo. Então o Prota salva o cachorrinho e descobrimos que o nome dele é Husky. E o Prota pergunta se ele está bem. O Wang, em pensamento, pergunta se o Prota não está esquecendo de nada. O Prota desamarra e enquanto isso, um dos guardas aproveita para atacar, mas o Prota dá um chutaço nele e o joga para longe. O homem pergunta se o Prota já está pronto para lutar e chama os guardas para irem para cima do Prota e diz que o Prota não tem qualificações para lutar contra ele e manda espancar o Prota até a morte. Os guardas vão para cima e o Prota diz que ele não precisa ser ansioso para morrer, então lança um ataque que acerta todos os guardas de uma vez. O homem se choca e o Prota pergunta se tem mais algum e o homem e a ex do Prota diz que não. Então o Prota pergunta se eles podem acertar as contas entre eles.